Oi, eu sou o Dom e eu quero te contar a minha história de empreendedorismo. Meu buffet esse ano faz 7 anos e eu quero te contar em 7 vídeos a minha história, a minha trajetória. Sem glamour, sem mimimi, sem história, sem fantasia. Uma história nua e crua. Então se você acha que aqui eu vou mentir, lubridiar para você, falar grandes exageros, grandes mágicas, fantasias, que eu vou resolver todos os seus problemas, não. Mas a minha história serve para te empreender, para te inspirar. Então eu acredito que se eu conseguir chegar num sucesso, você também pode. Mas também tem em mente que não é todo mundo que nasceu para empreender. Tem gente que odeia ser responsável por alguma coisa, mas gostaria de fazer parte, fazer uma co-participação. Uma vez eu escutei que existe o empreendedor colaborativo, que é aquela pessoa que trabalha para você, ele colabora para que aquilo exista. E então, se você quer empreender e eu vou te contar a minha história e você acha que talvez esse vídeo sirva para você, fique aí que eu vou te contar em 7 vídeos, 7 anos da minha existência do buffet. Bom, então vamos lá. Começando, parei aqui para escrever, para te trazer um conteúdo de qualidade e realmente te inspirar. Eu comecei o meu buffet em 2017. Em janeiro de 2017 eu abri o meu CNPJ. E por que eu abri a minha empresa? A verdade é que eu estava cansado de ser mandado embora. Eu trabalhava 1 ano, 6 meses, 1 ano e meio e as pessoas me mandavam embora e também não me remuneravam bem. E esse foi um dos grandes motivos que eu resolvi, falei, não, um dia eu vou ter minha empresa. E como que começa essa minha trajetória, né? Eu fiquei sozinho aqui em São Paulo, uma doença da minha mãe, eu tinha 16 anos. Isso foi em 2006. E eu fui trabalhar num restaurante que chamava Lopen, era um restaurante que ficava nos Jardins, não existe mais, ele faliu depois de alguns anos. Aí dele eu fui trabalhar na TIM. Na TIM eu fui trabalhar na TIM da Oscar Freire, era uma empresa que chamava Grupo Piccoli, e ali eu trabalhei por um tempo. Eu era um excelente vendedor, um péssimo companheiro de equipe, não sabia me relacionar bem com ninguém, eu só sabia vender, eu era exclusivo, eu era aquele vendedor que só porque vendia muito achava que era o dono da empresa. E aí, claro que isso não ia dar certo, né? E eu tinha uma pessoa que gostava muito de mim lá, que era meu gerente, o Alessandro. Ele falou, você é um excelente vendedor, mas você tem que melhorar muitas coisas. E eu tinha a cabeça muito fechada naquela época. Eu não tinha nem estudo, eu não tinha feito ensino médio direito, porque eu tinha que trabalhar à noite. E nessa época eu ainda estava estudando, fazendo ensino médio, e estava fazendo o EJA. E ali assim, sabe quando você tem um talento, mas aquele talento não está lapidado? Eu conheço muita gente assim, eu tenho um menino que trabalha para mim, eu falo isso para ele o tempo todo, cara, você tem talentos gigantescos, mas você não está lapidado. Se você me escutar, talvez eu consiga te transformar, mas não é todo mundo que está apto para aquela transformação, né? Naquele momento você está vivendo uma coisa, você não sabe o que a outra pessoa está vivendo, você não sabe quais são as dores dela. Mas você sempre tenta ajudar, né? Você sempre tenta trazer o outro para cima. Tem aquele cara que quer te derrubar, né? Mas não é meu caso. Não é, acredito. E aí nessa loja latim, eu conheci um italiano. E esse italiano trabalhava no Fazano. E me serve uma grande lição. Esse italiano me ajudou muito, mas eu não fui uma pessoa legal com ele. E aí até hoje ele não quer saber nem da minha existência. Mas foi um cara que me ajudou muito. E não, eu não sou um filho da puta. É porque eu era muito moleque, eu era garoto, eu tinha 17, 18 anos. E às vezes eu faltava do trabalho porque ficava doidão de bebida, ressaca, saía. Eu estava descobrindo o mundo, né? Mas era um bom profissional. E aí ele me arranjou um serviço de garçom. Eu fui ser garçom lá no Fazano, mas eu era um péssimo garçom. Nossa, né? Tudo que eu tô falando era horrível em alguma coisa, mas você vai ver, porque até no chão nasce flor, como já diria o Mano Brown, né? Então eu fui trabalhar no Fazano como garçom, eu fui horrível. Uma vez eu fui servir uma bandeja e tinha um suco dentro, assim, a mulher era muito chata. E aí eu tava aqui assim tremendo, e aí quando eu fui servir o suco caiu bem aqui assim no vestido dela. E putz, foi um auê ali, o gerente na época ele foi até muito compreensível porque a mulher era muito chata, muito mal educada, tava maltratando todo mundo. E aí eu lembro de uma história que ele falou assim, que pelo menos a mulher estava doce agora, já que ela era muito azeda, e que a gente poderia lavar o vestido dela. E aí eles me colocaram na cozinha, e da cozinha eu nunca mais saí. Eu era um excelente picador de cebola, eu era freelancer lá no Fazano, e assim, trabalhei por muitos e muitos anos lá como freelancer, era trabalho de 2 a 3 dias, fiz bastante coisas legais, muitas coisas legais. Conheci algumas pessoas, as quais eu não tenho mais contato, porque naquela época não era igual hoje, né? Você tem WhatsApp, você sabe contato todo mundo,
Você trocava o celular, a agenda perdia, ficava no chip, coisa assim do tipo. Então, eu só tenho contato desse italiano até hoje e de uma pessoa que trabalha comigo que por acaso eu reencontrei ela na vida. E eu conto ao decorrer dos próximos anos. Mas o italiano não quer nem saber de mensagem de mim. Oi, italiano. E aí, eu trabalhando na cozinha do Fazenda, eu não deixei de mandar currículo para outras empresas. Ali no Fazenda eu já tinha um pouco mais de maturidade, já tinha aprendido a trabalhar com diversas pessoas. Ali no Fazenda era um ambiente mais rústico, como eu não tinha formação nenhuma, não tinha capacitação nenhuma. Então era um trabalho assim que você tinha um chefe muito famoso que maltratava o pessoal, maltratava mesmo, era o copeiro lá, lavava prato, carregava lixo, fazia um monte de coisa e picava cebola, era o que me davam para fazer. Você tem uma ideia, uma vez eu piquei um saco de cebola inteiro de 20 quilos e os caras tinham um cortador, fatiador, mas mandaram eu picar. No outro dia eu tava com bursite, eu falei que chega, que eu não ia tolerar aquilo ali pra minha vida, porque na época o Fazendo, assim, ele não tinha uma política muito boa com os seus funcionários. Eu não sei lá como é que é hoje, mas eu tô falando porque na época era ruim, sim, não tenho medo de falar. E eles têm uma comida muito boa, foi um lugar que eu aprendi muito, aprendi mesmo. Era muito legal, mas na época eles não eram bons com os funcionários, não era mesmo. Você tem uma ideia? Tinha um coordenador lá que ficava gritando, assim, xingando os outros. Nossa, não era bom. Enfim, aí eu fui trabalhar na Fast Shop. Na Fast Shop eu já tinha passado por alguns lugares, né? Já tinha experiência da TIM, já tinha experiência do Fazano e de outros lugares, outros eventos que eu fazia, outras empresas. E ali foi um negócio melhor. Ali eu cheguei a ganhar um prêmio de excelente atendimento, outros prêmios lá, tudo relacionado a atendimento. Eu sabia que para ser um bom vendedor eu tinha que conquistar a confiança das pessoas, eu tinha que ter empatia pela necessidade dela. Eu trabalhava na parte de eletrônicos, então eu tinha que entender o que eu estava vendendo, né? Se alguém chega lá e fala que eu tenho uma carroça aqui para trabalhar, não sei o que, para fazer alguma coisa mais leve, etc. Então sabia o que oferecer, qual solução, né? Entenda que o primeiro, tudo é vendido, né? Se eu estou aqui para vocês é porque eu estou vendendo a minha história, eu quero alguma coisa com isso, nada é de graça. Não existe almoço grátis. E então eu entendi a dor dele e solucionava. O primeiro ponto, né? Entenda a dor de alguém, resolva aquela dor e tente quantificar, minificar, processe aquilo lá, né? Faça aquilo um processo. Não adianta você entender a dor, você resolve a dor daquela pessoa e você não escala aquele negócio, né? Você não processa ele. E então ali na Fast Shop trabalhei por 1 ano e meio, foi uma experiência ótima, excelente. Nessa época já tinha WhatsApp, já tinha rede social, e aí ali eu guardei contatos com o resto da vida e coisas que eu fui aprendendo, né? E nessa época eu resolvi estudar. Eu fui fazer comércio exterior, eu fiz uma faculdade muito porcaria, horrível, uma faculdade assim, gente, não faça faculdade de R$10, de R$99, de R$90. Pensa só, se você pagar barato mesmo, e não é porque é online, naquela época era presencial ainda, a mensalidade custava R$200. Foi 200, R$400, alguma coisa assim. E era horrível, ruim. O professor chegava na aula, não dava aula, ficava sentado lá, dava uma folhinha, toma aqui uma atividade para você, faz aí no seu caderno, escreve aí o que você acha que é um container. Eu lembro disso até hoje. Pensa só, você vai pagar barato, que qualidade você vai ter? Às vezes é melhor você juntar dinheiro um tempo do que você entrar em qualquer coisa. Assine aqui por R$10,90, faça sua pós-graduação. Pensa, usa a cabeça, sabe? Olha, não caia nessa, não caia. Porque você vai fazer uma faculdade barata, você não vai aprender quase nada, eu tenho quase certeza, eu te garanto. E o mercado não vai absorver você. Às vezes você sai do ensino médio sem conhecimento nenhum, e aí você faz uma faculdade, qualquer coisa, qualquer área. E aí você faz aquela faculdade, com certeza você está fazendo um ensino médio melhorado. Às vezes vale mais a pena se aplicar para um técnico, se especializar em alguma coisa do que fazer uma faculdade muito baratinha, fazer uma Uniskilling, que você já deve ter escutado isso em qualquer lugar. E aí você vai perguntar, mas o que isso tudo tem a ver com os seus 7 anos de buffet? Eu estou te contando, né? Eu estou te contextualizando dentro de uma situação que me chegou aqui até hoje. E todas essas experiências que eu adquiri me serviu para transformar quem eu sou hoje, o que eu faço e para quem eu entrego. Então, aí durante a faculdade eu aprendi que a gente tinha que ter excelência em tudo que a gente fazia. Então foi ali que eu percebi, eu estou fazendo uma faculdade de porcaria, daqui eu não vou conseguir um bom trabalho. E de fato, eu entrava em empresas de comércio exterior, trabalhava 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio,
e eu já estava cansado daquele negócio de trabalhar um ano para alguém, um ano e meio para alguém, se mandar embora, ganhar mal. Então, teve uma situação que eu fazia 3 ou 4 fuso horários. Eu fazia China, Europa, Miami e Brasil, 4. E eu ganhava muito mal. Só que nessa empresa eu tinha um vale bolsa. Eles pagavam 50% da minha faculdade, alguma coisa assim. Então eu segurei as pontas lá só por causa disso e comecei a fazer engenharia de produção. Dentro da engenharia foi o que abriu a minha mente. Eu fui fazer uma faculdade muito forte, do Grupo Etapa. Assim, eu adorei aquele mundo. Eu era o cara mais velho da minha turma e o mais burro, mas eu era o que tinha mais vontade de aprender. Então eu estudava 16 horas por dia, eu chegava na faculdade 7 horas, eu estudava até as 4, eu dormia 5 horas, aí na hora que dava 17 horas ali, eu dormia no estacionamento, dormia num lugar assim para ninguém me achar, dormia às vezes nas mesas de estudo, e depois eu tinha aula das 7h15 até 11 horas da noite. E ali eu fiz por um ano e meio, com um ano e meio essa empresa de Comex pagando, e eu aprendendo, absorvendo. E aí você fala, tá, mas como é que você estudava das 7 da manhã até 11 da noite se você trabalhava? Eu trabalhei na empresa por um ano, e aí quando eu trabalhava com um ano, era os primeiros semestres, eu reprovei em maior parte das matérias de cálculo, álgebra, e eu passava nas matérias administrativas, que são as matérias de gestão, matérias de ergonomia, matérias que a gente usa no nosso cotidiano, né? Então essas eram mais fáceis para mim, eram difíceis para os meus colegas mais jovens que não trabalhavam ainda, mas você que está dentro daquela contextualização de mercado, fica mais fácil para você absorver aquele conteúdo e não precisa nem estudar. E teve uma coisa, essa empresa ela mentiu na minha contratação. Na época eu passei um curto período na Saraiva, de 45 dias, a Saraiva já estava em falência, e me chamaram para ser comprador, aceitei, estava fazendo meu papel bonitinho lá, cara, estava indo muito bem. Assim, eu dominava o trabalho, eu dominava mesmo. E aí apareceu essa empresa, me chamou para trabalhar. E eles falaram que eu ia ser um comprador internacional. Chegando lá, esse era o título da vaga. Na primeira semana me colocaram numa salinha lá e eu tinha que analisar um monte de planilha, um monte de papel, que não tinha nada a ver com compras internacionais. Era uma empresa que eu não entendi até hoje o que eles fazem, nem quero entender e nem vou falar, cara, porque olha, eu só tive decepção lá. E assim, eu fazia meu trabalho bem meia boca lá. Não era um negócio que eu gostava, eu odiava aquilo, não entendia o que as pessoas falavam, me mandavam fazer, eu fazia, preenchia, eu preenchia. Se estava errado, eu ia lá corrigindo. E nessa eu consegui ficar por um ano e meio. Até que nos últimos 6 meses eu parei de trabalhar dentro da empresa, que eles falam quite demissing, silence demissing, sei lá, alguma coisa assim, o famoso corpo mole. Porque os caras tinham mentido pra mim, sabe? Eles tinham mentido, tinham me enganado. Eu fui lá com uma boa vontade de trabalho e eles não tiveram, assim, eu acho que eu ia por um cargo e aí chegou na hora de contratar uma outra pessoa e me botaram como um tapa-buraco lá, e nesse tapa-buraco eu ainda conseguia me virar, eu tinha um bom inglês, um bom espanhol, falava com algumas empresas, quando era na conversa, assim, para resolver qualquer trâmite eu resolvia, mas eles tinham um sistema lá que até hoje eu não entendi, e quando eu falo que eu fiz corpo mole, cara, na verdade não é um corpo mole, é porque eu não entendi o que eles faziam, eles não me deram um treinamento e foi horrível, foi uma experiência ruim. Provavelmente você já deve ter passado por isso. Se não passou, cara, não queira passar. E aí eu aguentei ali até eles começarem a pagar minha faculdade, pagaram a faculdade. Aí eu já contei antes o que aconteceu. E aí eles me mandaram embora, então eu usei meu seguro-desemprego e outras coisas para continuar pagando a faculdade. Eles pagaram a faculdade por 6 meses, aí fiquei um ano desempregado e esse ano desempregado foi que eu estudava. E aí chegou na hora de renovar a matrícula do último ano, eu não consegui renovar, não tinha dinheiro, né? Não estava procurando estágio na época, mas eu sabia que se eu fizesse estágio eu não conseguia ir bem na faculdade. Aí, resumindo, eu tive que trancar e me sobrou R$400. Eu lembro que a mensalidade era 790, eu tinha R$1.250 ali, eu paguei a mensalidade, me sobrou perto de 400 e alguma coisa. E aí eu falei, eu tenho que fazer um negócio que eu fazia muito bem, que era trabalhar com eventos, trabalhar com cozinha. Mas eu não tinha nenhum equipamento de cozinha para trabalhar. Eu não tinha uma cozinha industrial. Eu morava na casa do meu sogro, uma cozinha muito pequena, com geladeira doméstica, fogão doméstico e etc. Tudo doméstico. Não tinha espaço, mas eu tinha uma garagem lá que tinha um monte de prateleira. E aí eu elaborei um plano. Pensei assim, bom, se eu comprar pegar esses R$400 e usar R$200 para marketing, para divulgar meu trabalho, e R$200 eu comprar bandeja, eu acho que eu consigo começar a vender meu trabalho. E foi aí que eu comecei. Na época tinha uma empresa
muito boa. Era o Get Ninjas. Era excelente. Prestem atenção, era fenomenal. O Get Ninjas era muito bom. Eu conheci os diretores da época, eu conheci as pessoas que estavam desenvolvendo o projeto lá no trabalho embrionário do Get Ninjas para eles transformar aquele monstro. Então, escute bem, assim, não é mais hoje. Para mim não serviu, eu vou despertar porque depois em alguns vídeos. Não estou falando mal da empresa, simplesmente são fatos e dados. E aí eu peguei R$200, comprei R$200 em crédito no Get Ninjas e o Get Ninjas me trazia clientes muito baratos. Na época você tinha recebido um pedido e 3 pessoas podiam desbloquear. E eram pedidos reais, eram pedidos bons, eram pedidos de pessoas que chegavam de fato no Get Ninjas e precisavam de um serviço, né? E ali eu fiz uma estratégia, eu pensei assim, para você montar, agora começa o vídeo, agora começa o papo de empreendedor. Agora nesse momento. Então eu sabia que para eu concorrer com pessoas que estavam mais tempo no mercado, eu tinha que usar uma estratégia. Qual que era a minha estratégia? Infelizmente, no mercado de eventos, assim, de garçom, barman, bartender, cozinheiro, é difícil você ter alguém que tem uma formação alta. A minha formação perante esses profissionais, alguns, não todos, ela era um pouco mais alta. Então você tem que dominar tecnologias, tem que dominar planilhas, você tem que ter uma visão de longo prazo, você tem que saber como empreender uma empresa, né? E eu tive tudo isso na faculdade. Então, se você quer empreender, saiba que não é só serviço que resolve a solução. Não é porque você é um excelente funileiro que você vai ser um excelente dono de empresa. Para você ser dono de empresa, você tem que ter visão, tem que saber mandar. Você tem que saber usar as mídias sociais a seu favor. Hoje mídia é tudo. Eu odeio mídia social. Odeio fazer post, odeio tirar foto, mas é necessário. Então, uma boa parte do seu dia como empreendedor não é fazer só tudo o que você gosta. Eu gosto só de cozinhar, vou ficar o dia inteiro na cozinha. Imagina, você faz um monte de coisa que você não gosta. Eu odeio vender, eu odeio ligar para as pessoas, até porque eu não faço isso. Eu sou uma empresa totalmente passiva. Então vamos lá, voltando, né? Eu fico nessas indas e vindas, eu não tenho alguém para fazer um roteiro. Essa é a primeira vez que eu estou gravando um vídeo, estou aqui, ó, despojado, falando com você, contando a minha história. Eu espero que você esteja gostando. Então, o Get Ninjas me gerava clientes, né? Clientes muito baratos. O lead, né? O lead é quando você tem o contato de alguém, mas não efetivamente ele vira um cliente. Ele vira cliente a partir do momento que ele compra alguma coisa sua. Vocês transacionam algo, né? Existe uma troca. Eu te dou meu serviço, você me dá o seu dinheiro. Então agora você é meu cliente e eu sou seu prestador de serviço. E aí, então, nesse momento eu comecei a abordar, né? Então eu fiz uma estratégia de cobrar bem baratinho para eu ir comendo por baixo até eu montar uma carteira de clientes. Então, se você imaginar no gráfico, as empresas estavam aqui cobrando aqui e eu estava cobrando aqui. E existe uma coisa, expectativa e preço, elas andam juntos. Se você paga caro, a tua expectativa está lá em cima. Se você paga barato, a tua expectativa também é baixa. Mas o que eu fazia? Eu cobrava baixa, entregava um serviço lá na puta que pariu. Eu entregava um serviço gigantesco, entregava um serviço de excelência, entregava um serviço fenomenal. Isso, exatamente, eu entregava sempre com muita qualidade. E aí eu fui juntando cliente, né? Você cobra barato e o negócio é muito bom, as pessoas vão querer te abraçar. Hoje eu não consigo mais cobrar barato. Por causa que, enfim, vamos contando nos próximos capítulos. Então eu cobrava barato e eu ganhei muito cliente. E aí nisso, o meu primeiro serviço, eu lembro que eu cobrei R$70 para servir por 5 horas, cara. Isso é quase que uma mão de obra escrava. Como é que você paga R$70 para alguém te servir? A pessoa que pagou barato, ela não esperava um serviço bom, mas eu entreguei um serviço bom. E ali eu já peguei contatos. E aí, então eu só fiz o meu primeiro barato, mas o segundo eu já fiz R$80, o terceiro eu fiz 90, o quarto eu fiz 110. Aí eu vi que teve uma resistência para pagar 110 para uma pessoa que não tinha rede social, que não tinha avaliação no Google, que não tinha um WhatsApp profissional, que não tinha uma descrição do serviço da empresa, que não tinha um site. Então eu voltei para os R$100. Aí durante um tempo eu fui fazendo por R$100 só serviço de garçom. E aí tinha festas maiores. A gente vai ter uma festa aqui de 50 pessoas sobre 5 garçons. Aí eu pegava os outros garçons e nem sempre eu cobrava sobre a minha responsabilidade. Porque quando você chama alguém para trabalhar com você, você tem que dar garantias de que aquela pessoa vai fazer um bom trabalho e você tem que cobrar por essas garantias. Se você paga X para alguém, você tem que cobrar 2 ou 3 ou 4 ou 5, 10X em cima daquele profissional.
Imagina que o profissional que você chamou vai falhar com você no dia. Então você não pode chamar exatamente os 5 que você, por exemplo, você mais 4. Chama você mais 6, mas cobra pela responsabilidade. Você tem que cobrar por isso. Então essa foi uma primeira lição. A pessoa me chamou, eu só levei, ele me chamou 5, eu chamei 4, era eu e mais 4, 2 faltou, ficou em 3. O trabalho foi apertado, mas deu. Mas ali eu aprendi que eu tenho que cobrar pela minha responsabilidade e eu tenho que ter visão de longo prazo e saber trabalhar com redundância. A redundância é quando você tem 2 canetas iguais, só que essa falha, essa aqui tem, e aí você tem um step. Né? Então você tem que trabalhar de diversas formas para que o seu trabalho sempre saia bom. Se algum problema acontecer, o fator M, né? O fator aquele que vai estragar, e você consiga contornar aquele a tempo. Então no meu primeiro ano eu consegui quantificar, mitificar, fazer processo, analisar no ambiente de quem eu estava entrando, né? Então, a pessoa que paga barato, ela espera um serviço barato. Como é que é o ambiente da pessoa que está pagando barato? Quais são as pessoas que estão indo naquele evento, que estão consumindo aquele serviço? Então, eu mapeei o perfil dessas pessoas e entendi o quanto que ela pagava. Quando eu aumentava o meu preço, eu via quem estava contratando, como é que era a estrutura do local, como é que era aquele trâmite, o que aquela pessoa esperava. Então, a cada estágio, o preço ele é discriminatório. Né? Por que ele é discriminatório? Um exemplo, o estudante paga meio, então ele é discriminatório. O idoso paga meia, ou é isento, então é discriminatório. Então, o preço você vai nivelando. Então, eu sabia que aquela classe social pagava X, aquela outra, e eu ia. Mas à medida que você aumenta o teu preço, você também tem que entregar um serviço de excelência muito, muito boa. A cada vez que você aumenta o teu preço, eu acredito que, assim, se você paga 100, você entrega 200 a 300, como se fosse um serviço de 300 reais, um valor de 300 reais. Eu paguei 100, mas preço que se paga, valor que se leva. Eu paguei 100 reais, mas eu estou levando um serviço aqui que vale 150, que vale 200. Então isso aumenta a sua chance de retorno e de você cativar aqueles clientes. Infelizmente, eu não tenho clientes desde que eu abri a empresa. Eu tenho o contato deles, muitos me seguem nas redes sociais, me acompanham, me desejam boa sorte, mas aquelas pessoas já não conseguem mais, infelizmente, contratar o meu serviço. Isso é um fato que acontece com todo mundo. Você comprava um iPhone lá em 2011 que custava, sei lá, R$1.000, mas hoje você não paga R$17.000 num iPhone, né? É o que acontece, a Apple foi colocando o telefone baratinho lá, ela viu que era excelente, ela foi aumentando o preço até entregar um produto de excelência, né? Toda empresa faz assim, ela entrega alguma coisa muito barata, ela vai melhorando, ela vai aprendendo com os erros, ela vai processando esses erros, ela vai quantificando, ela estuda ela faz uma ciência com isso, né? Porque ciência é isso, e aí disso depois você cobra pelo preço que você acha justo, pelo preço que as pessoas estão dispostas a pagar pelo seu serviço. Então, meu primeiro ano foi cobrar barato pelo meu serviço e montar um buffet. Eu não queria ser garçom o resto da vida, e não tem problema nenhum em ser garçom. Eu tenho uma pessoa que trabalha comigo hoje, que ela é um melhor garçom, meu melhor atendimento, e eu não quero nunca colocar essa pessoa numa liderança, porque quando você coloca alguém para liderar, aquela pessoa ela perde algumas características que ela tem, aquele contato mais próximo com o cliente, e então ela deixa de perder um benefício. Correcher é você é o melhor garçom que eu já vi. As pessoas quando falam com correcher, o cara que trabalha comigo, elas chegam a idolatrar ele, cara. Eu não sei o que ele faz, mas ele é um excelente atendimento, ele é muito bom, ele é fenomenal. E você tem que saber posicionar bem as pessoas. Então, no meu primeiro ano, eu fui garçom um bom tempo, e aí em 3, 4 meses eu montei um pequeno bifezinho e comecei a vender o serviço de churrasco. Eu vendi para uma pessoa, essa pessoa não gostou, o que eu fui? Fui lá, estudei, fui ver como é que melhorar. Até que eu encontrei um cidadão que se chama Marcos Bassi. Eu agradeço a esse gordinho, esse cara fenomenal e a Tatiana Bassi por terem me ensinado a fazer churrasco. A partir do Marcos Bassi, eu tive base para me fundamentar e expandir os meus horizontes. Mas você tem que ter sempre um produto de excelência. Meu produto de excelência era o Marcos Bassi, e com ele que eu aprendi tudo no meu primeiro ano assim vendendo churrasco. Eu fazia churrasco igual ele faz.
E a Tati Bassi falava de fazer a universidade de churrasco, eu acho que ela está certíssima, mas não só a universidade de churrasco, mas a universidade é semelhante ao Senac, qualquer serviço do tipo, porque tem muito horizonte. Mudou a minha vida, cara. Eu sempre reneguei ser cozinheiro. Eu falava que cozinheiro era só meu hobby, que cozinheiro não tinha nada a ver comigo, que cozinheiro era qualquer coisa menos algo para a minha vida profissional. E eu errei a minha vida profissional dos meus 15 aos meus 27 anos. Então isso é muito tempo, né? Eu renegar um dom para ir em busca do que a sociedade acha justo, do que a tua esposa acha ideal para você, do que a tua família julga ser necessário para você. Eu lembro que teve uma época da minha vida que eu falei sempre para minha esposa: ou eu empreendo ou eu largo de você. Foi assim mesmo. E porque ela não entendia a minha necessidade de vender. Eu lembro de um episódio, eu tinha um Ford Ka, eu voltando para casa da faculdade, eu chorando no carro porque eu não aguentava mais trabalhar para os outros, ser mal remunerado e não estar feliz. Eu não era feliz. E eu estava super feliz, cobrando R$70 com uma bandeja na mão. Eu estava feliz demais, eu sabia que aqui eu tinha futuro, que eu sabia atender bem as pessoas. É contraditório, né? Porque eu era um péssimo garçom, mas eu sabia atender bem as pessoas. Mas eu sabia atender bem as pessoas, sendo um cozinheiro, o dono da empresa, mas não sabia ser um bom garçom, não sabia como servir, a bandeja tremia, os copos caíam, ficava lá caindo, né? Então tem isso. Então esse foi o meu primeiro ano. Meu primeiro ano o que eu aprendi, né? O que eu levo do meu primeiro ano? Que eu tinha que estudar muito bem meus clientes, meu produto, desenvolver meus processos e quais são o que eu usei, né, para ter sucesso e que você pode para você saber assim no primeiro ano. Eu listei aqui algumas coisas do que eu fiz para o meu primeiro ano para dar certo. Então eu tinha que saber usar muito bem o português, cara. Você precisa conversar muito bem com uma pessoa. Quando você liga para uma pessoa, quando você responde para uma pessoa, ela sente confiança na tua voz, na tua fala, do jeito que você se expressa. Se você não saber se comunicar, você não vai chegar muito longe, né? Aí você fala, pô, mas eu não tive estudo, eu não sei o quê. Vai corrigir isso. Para de perder tempo de ver no TikTok, ficar gastando seu tempo com diversão. Concentra isso daí, tenta corrigir, mas eu tenho uma falha muito grave. Tenta corrigir essa falha muito grave. Se você quer ser o dono da sua empresa, seja você ferreiro, marceneiro, cozinheiro, garçom, barman, né? Assim, quando você é um médico, um advogado, um engenheiro, arquiteto, em geral, essas pessoas têm um bom português, né? Mas a comunicação é fundamental. Saiba se comunicar, saiba transmitir a sua mensagem. Talvez eu não seja um excelente comunicador. Eu estou tentando aqui, desenvolvendo, esse é meu primeiro vídeo, conversando com você, que eu estou tentando expor minhas ideias. Talvez no meu segundo, no meu terceiro, no meu quarto, até no meu sétimo vídeo, eu tenho uma evolução muito grande da comunicação que eu estou tendo aqui com você agora. Então a primeira é comunicação, tenha uma comunicação clara. A segunda, saiba quantificar processo. O que é o processo? É o jeito que o cliente chega em você, você tem que saber como aquela pessoa chegou em você, a sua negociação e o que você vai entregar, né? Então você tem a negociação, a contratação e a entrega do produto. Então durante todo esse tempo aqui, o que você faz de excelência para entregar para aquela pessoa? Então você precisa processar isso e escrever. Eu não sei escrever bem, não sei o que. Dá um jeito. Hoje você tem inteligências artificiais que você pode falar com ela o que você quer, o que você mentaliza. Tenta trazer uma pessoa que abrace seu sonho, seja um parente. Olha, me ajuda a fazer um processo. Como é que eu quantifico cada detalhe? O meu cliente precisa disso, etc. E aí, para fazer meu serviço, era o material. Qual é o material necessário? Está dentro de processo. Então, a terceira é o material. Eu sou ferreiro, quais ferramentas eu preciso para ser ferreiro? Você é azulejista, você é pintor, quais os materiais que você precisa usar para estar sempre alinhado com os seus clientes? Aqui, vocês estão vendo as minhas facas. Eu tenho facas aqui do meu primeiro churrasco. Eu pensava assim, quando eu não sabia afiar a faca, eu preciso de uma faca para cada 4 churrascos. Aí depois eu pensei, mas ao longo de um ano, quantos churrascos eu vou ter feito e quantas facas vão sobrar? Eu vou usar a faca uma vez só? Não vamos lá? Então a sua mentalidade, a forma com que você pensa, te ajuda também. Às vezes você não tem aquela ferramenta, mas você pega emprestado. Às vezes você cobra do cliente antecipado 50%, você compra a ferramenta e entrega o serviço e recebe depois. Aí você paga aquela ferramenta em 1, 2, 3 trabalhos. Então
você tem isso, né? Esse é o retorno, né? Você pagou R$ 1 nessa caneta e você foi pago para escrever 3, 4 páginas de poema. E aí você cobrou R$ 10, então a sua caneta já foi paga no primeiro e ali você teve, né? Desculpa assim a expressão, poema, etc. por R$ 10, não quis tipificar, mas só te dei um exemplo. Você pode comprar um copo, com esse copo você fazer muitas caipirinhas e ter o retorno, né? Eu falo muito de alimento porque essa é a minha área. Então, comunicação, o processo, a ferramenta e a quarta, responsabilidade. Tudo isso foi o que eu aprendi no primeiro ano. Qual que é a responsabilidade? Eu contrato uma pessoa, eu pago um valor, eu vou dizer assim, hoje, a gente paga em cerca mais ou menos aí de R$ 250 para um profissional nosso no dia, dependendo da área dele. Então, se ele me custa R$ 250, qual a quantidade de responsabilidade que eu tenho sobre ele? Se ele faltar, o que vai acontecer? E qual é o tempo hábil de eu repor esse profissional? Né? Então, você tem que saber disso. A empresa, ela tem que saber lucrar de maneira orgânico está na moda, né? Mas assim, mas não existe outra palavra, eu acredito, para você crescer o teu lucro de forma sustentável. Outra palavra que está na moda. Então, mas é verdade, gente, não é porque é da moda. Então você tem que pensar lá no futuro como que você vai cobrando pelo seu serviço, pela sua responsabilidade, como você entrega ele. Você me contrata para fazer o seu evento e chega no dia um profissional meu, deu uma dor de barriga, uma caganeira, ele não vai poder ir, aconteceu alguma coisa, como esses dias quebrou o ombro, disse que quebrou. E aí o que eu pensei? Falei, bom, ele era o meu extra. Então, dentro do orçamento que eu já tinha passado para o cliente, eu já tinha incluído um extra. E esse extra, ele não foi e ele não fez falta. E não é que eu estou enganando o meu cliente cobrando por um funcionário a mais. Os 3 profissionais que estavam lá, eles fizeram um trabalho de 5. Então, e eles foram remunerados por isso, porque esse cara faltou, como ele faltou, ele não recebeu, e aí eu peguei o pagamento dele e distribuí pelos restantes, porque eles trabalharam muito mais. E o evento saiu lindo, nítido, tranquilo, sem problemas. Satisfação do cliente ok, atendimento, expectativa lá em cima, preço na média. Então, é isso. E outra, assim, um bônus é preço e expectativa. Quando você paga algo barato, sua expectativa é baixa. Quando você paga algo caro, sua expectativa é sempre lá em cima. E é por isso que você reclama tanto quando você paga um serviço caro e não te entregam excelência. E preço é o que se paga e valor é o que se leva. E valor monetário é diferente para cada pessoa. O que é R$ 1 para mim, o que é R$ 1 para você, o que é 1 milhão para qualquer famoso e o que é 1 milhão para você. Né? Você fala, nossa, cara, se tivesse 1 milhão mudava a minha vida. E de fato, eu cheguei a 1 milhão, mudou minha vida. E eu estou tentando chegar agora em outros milhões. E esse fica para o segundo vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Esse foi meu primeiro ano, meu compilado. Se você gostou do vídeo, comenta aí, conversa. Fala o que mais você gostaria. Eu não sou formado em engenharia, tenho ótimos conhecimentos administrativos, muitos. Um professor chegou para mim e falou assim, cara, o que você está fazendo aqui? Não é necessariamente saber o momento fletor, que é uma matéria de resistência dos materiais, que vai mudar a tua forma de empreender. Você já fez tudo que tinha para empreender, você já aprendeu, você já é um caso de sucesso. Sai dessa faculdade, volta para a tua empresa, vai ser feliz. E foi o que ele fez, eu larguei a faculdade. E realmente eu estou muito feliz. E eu quero outras coisas. Mas não necessariamente que você tem que largar, tá? Vai de cada um. Lembra que eu falei? Nem todo mundo nasceu para empreender, alguns sim, outros não. Cada um com suas habilidades. Tá bom? Chega por hoje. Obrigado, se inscreva. Me dá um curtir, me dá um joinha. Eu vou saber se você gostou ou não desse vídeo. Eu espero que isso possa tocar alguém de alguma forma. E se o que eu falei te agrega, qualquer coisa. Valeu, tchau!